Olá a todos, meu nome é Laura de Souza Magalhães, sou estudante da graduação do curso de Geografia da Universidade Federal de Viçosa e hoje vou apresentar o trabalho intitulado como Gestão Hídrica, Infraestruturas Energéticas e Desastres Ambientais, um estudo da tragédia de 2012 nas cidades de Sapucaia, Rio de Janeiro, e Além Paraíba, Minas Gerais, sob orientação do professor Edson Soares Fialho, chefe do Laboratório de Biogeografia e Climatologia do Departamento de Geografia pela Universidade Federal de Viçosa. Bom, inicialmente eu trouxe uma citação de Ribeiro que afirma que os desastres, eles não são apenas fenômenos naturais, mas são processos de ruptura social enraizados com causas sistêmicas e estruturais. E aí essa perspectiva, ela acaba dialogando com Monteiro e Mendonça, que lembram que os processos locais estão sempre conectados a uma escala regional, nacional ou global. E aí, nesse caso analisado, em 9 de janeiro de 2012, chuvas intensas atingiram a cidade de Além Paraíba, na zona da Mata Mineira, e a cidade de Sapucaia, no interior do Rio de Janeiro, especialmente o distrito de Jamapará, que faz parte da cidade de Sapucaia. E aí esse evento, ele resultou em mais de 20 mortes confirmadas, centenas de desabrigados e uma profunda marca na memória coletiva da região. E aí eu trouxe um mapa de localização dos municípios de Além Paraíba e Sapucaia. Sapucaia se caracteriza por uma população diversificada, com mais ou menos 18 mil habitantes, e uma comunidade dividida, né, entre urbana e rural. E aí, em relação à infraestrutura, é cortada pela linha auxiliar da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, que liga a cidade de Sapucaia, Três Rios e Além Paraíba, e tem uma área de aproximadamente 541 quilômetros quadrados, além de estar situada na região centro-sul fluminense, e de ser cortada por importantes rodovias federais, como a BR-393 e a BR-120. Já a cidade de Além Paraíba, que fica na zona da Mata de Minas Gerais, ela tem uma área territorial de cerca de 510 quilômetros quadrados, um pouco mais de 30 mil habitantes, e é caracterizada por ser um importante polo regional histórico ligado à ferrovia, e também dando destaque à sua localização estratégica na divisão entre os estados de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro. E aí, logo em seguida, eu trouxe um mapa da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, evidenciando os municípios do estudo. O Rio Paraíba do Sul, ele corta as cidades de Além Paraíba e Sapucaia, e dentro desse trajeto, nós temos cerca de 3 usinas hidrelétricas, 2 pertencentes a Furnas, que é a Adianta, que fica em Sapucaia, e a de Simplício, que fica em Além Paraíba, e uma pertencente à Ilha dos Pombos, a Light, perdoa, chamada Ilha dos Pombos, que é pertencente ao município vizinho de Carmo, no Rio de Janeiro. O Rio Paraíba do Sul, ele domina a paisagem urbana, e ele é essencial para o abastecimento da cidade, sendo parte da história e da vivência das comunidades no seu entorno, né? Sapucaia, ele tem um relevo caracterizado por colinas de pequenas e média amplitude, que são intermediadas por vales planos, enquanto a cidade de Além Paraíba, ela possui um relevo ondulado, com altitudes que variam entre 140 metros na sede municipal e nas áreas mais elevadas nas zonas rurais. E aí a gente inicia no distrito de Jamapará, em Sapucaia, que foi o distrito, né, com maior destaque dentro dessa tragédia de 2012, porque foi o que mais sofreu com movimentos de massa, que resultou na destruição de moradias e deixou diversas famílias desabrigadas. E aí, esse movimento de massa, ele ocorreu na madrugada de 9 de janeiro de 2012 e tirou a vida de cerca de 22 pessoas e deixou mais de 300 pessoas desalojadas e desabrigadas dentro do distrito de Jamapará. E aí, como relatado por Portela e Dantas, um deslizamento de terra ocorreu às 3h30 da madrugada, soterrou 8 casas e interditou a BR-393. A BR-393 ela é um dos principais eixos de circulação regional do Sudeste, que acaba ligando os estados de Minas Gerais ao estado do Rio de Janeiro e ao Espírito Santo. E a tragédia, ela mostrou que os desastres, eles não afetaram apenas as populações locais, os municípios locais, mas também a infraestrutura viária estratégica, que exerce um papel central na logística e na integração territorial. E aí eu trouxe 3 imagens de satélite, uma antes do deslizamento, em 2001,
que nessa parte em destaque, em vermelho, mostra que nessa área, na Rua dos Barros, que foi a rua mais atingida no distrito de Jamapará, possuíam residências, né, possuíam pavimentação urbana, residências, e que, após a tragédia de 2012, como nós vemos na imagem de satélite do ano de 2014, abriu uma grande mancha urbana, né, sem essas construções urbanas, e que no ano de 2016 foi tomada pela vegetação nativa da área. E aí entramos na cidade de Além Paraíba, localizada na zona da Mata Mineira, às margens do Rio Paraíba do Sul, que faz divisa com o estado do Rio de Janeiro. Na cidade de Além Paraíba houveram mortes por soterramento, por afogamento e arrastamento pela correnteza do Rio Paraíba do Sul. No entanto, como aponta Silva, parte dessas vítimas sequer aparecem nos registros oficiais, como, por exemplo, o Atlas Digital de Desastres, que se formos pesquisar sobre a cidade de Além Paraíba no ano de 2012, não consta nenhum óbito, revelando lacunas importantes no monitoramento e na documentação de desastres no Brasil. E aí eu trouxe um mapa dos bairros atingidos pela enchente do Rio Limoeiro, o Rio Limoeiro que deságua na bacia do Rio Paraíba do Sul, e que foi o principal causador dessas enchentes, né, por causa do seu nível de vazão, que acabou subindo, e atingiu bairros como a Vila Santa Rita, Jardim Paraíso, Vila Caxias e principalmente ali a Vila Laroca. E aí, em relação ao planejamento urbano, segundo Rodrigues, a descontinuidade das políticas públicas urbanísticas e os cortes orçamentários, eles se configuram como obstáculos recorrentes, resultando em atrasos de obras de contenção, falhas em sistemas de alerta e aumento da exposição das comunidades. E aí, esse diagnóstico, ele se aplica perfeitamente ao que ocorreu em 2012, já que, em Além Paraíba, existem instrumentos como a Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização e o Plano Municipal de Redução de Riscos, que foi elaborado com o apoio da Universidade Federal de Viçosa e do CPRM. Já em Sapucaia, há um grande déficit, pois o município ele não segue um plano diretor, apesar de ser legalmente obrigatório. E isso compromete a ordenação do território e agrava a ocupação irregular de encostas e várzeas, que acaba aumentando a vulnerabilidade das populações. Em relação aos sistemas de monitoramento, com o passar dos anos, houveram avanços, principalmente após a tragédia, né? Hoje, tanto Além Paraíba quanto Sapucaia constam com sistemas de monitoramento mais modernos, como o Salvar da CEMADEM, estações hidrológicas, radares meteorológicos e softwares como o Sismadem, que cruzam os dados hidrometeorológicos com os mapas de risco. E aí essas tecnologias aumentam a capacidade de resposta, mas ainda enfrentam desafios, né, como a participação comunitária, que acaba sendo limitada, e a falta de integração entre essas tecnologias e o planejamento e gestão dos municípios. E aí, em relação às estruturas energéticas do entorno, a gente não pode deixar de lado as infraestruturas principais, como a Ante Simplício, pertencentes a Furnas, e a Ilha dos Pombos, pertencentes a Light, né, que estão localizados ao longo do Rio Paraíba do Sul e desempenham um papel central na gestão hídrica. E aí, por um lado, essas usinas elas acabam contribuindo para regular as vazões e reduzir o risco de cheias, e por outro, se elas forem mal articuladas com a defesa civil e o planejamento urbano, elas podem ampliar o risco jusante, e aí causar enchentes súbitas provocadas pela liberação emergencial de água. E aí, nesse sentido, é importante a implementação do plano de atendimento de emergência, que é o PAI, porque ele permite preparar protocolos de evacuação, simulação e comunicação direta com as comunidades vulneráveis. Além Paraíba, Sapucaia, Carmo, hoje eles têm um plano de atendimento de emergência, só que a comunicação direta com a comunidade ainda é muito falha. E aí eu trouxe o mapa de localização das usinas, com Anta pertencendo a Sapucaia, Simplício pertencendo a Além Paraíba, e Ilha dos Pombos pertencendo à cidade vizinha de Carmo. E aí, para concluir, diante desse cenário, né, é importante ressaltar que esse trabalho ele ainda está em desenvolvimento, nós não realizamos até o momento as pesquisas de campos com as entrevistas dos moradores diretamente afetados, mas a gente pretende incluir essas vozes em etapas futuras, e que diante desse cenário, o nosso estudo ele acaba reforçando a necessidade de políticas públicas integradas que articulem planejamento urbano, defesa civil e gestão hídrica nas operações das hidrelétricas e também nas ações estruturais, como a contenção de encostas, a melhoria de drenagem, e também nas ações não estruturais, como educação ambiental, planos participativos de evacuação e sistema de alertas acessíveis à população. E aí aqui eu trouxe as referências bibliográficas utilizadas no trabalho, e até mais. Obrigada.